Fala galera, hoje nós vamos falar sobre os transportes no Brasil, tá bom? O Brasil ele é um país com dimensões continentais e apresenta uma larga extensão norte-sul e uma grande distância no sentido leste-oeste, tá? Então, por esse motivo, é necessário uma ampla rede articulada que vai ligar os diferentes pontos do território nacional, a fim de quê? De proporcionar o quê? O melhor deslocamento das pessoas e mercadorias. Além disso, a gente precisa o quê? Para que o país possa ampliar as exportações e importações, principalmente os investimentos estrangeiros, é necessário que os meios de transportes eles ofereçam o quê? Condições para que os empreendedores, tanto no meio agrário quanto no meio industrial, possam ter condições de exercer suas funções sociais. E aí no Brasil, a estratégia principal foi a de priorizar a estruturação do sistema rodoviário, tá bom? Isso tudo se deu principalmente ali no governo de JK. E em detrimento da construção de ferrovias e hidrovias que só recentemente vem recebendo maiores investimentos. E aí, as rodovias no Brasil. A gente fala sobre as rodovias no Brasil. Então, o transporte rodoviário no Brasil, ele é ainda o meio responsável pela maior parte dos fluxos de bens e de pessoas no país. Tá? Então, ele vai priorizar o quê? A construção para favorecer as empresas estrangeiras no setor o quê? Automobilísticos. E vai promover o quê? A entrada delas no país. E a expectativa era de estruturar o modal rodoviário a fim de proporcionar a construção de polos industriais de automóveis no Brasil. E aí vinha com o objetivo de quê? De ampliar a geração de empregos. Embora hoje as indústrias desse setor elas empreguem cada vez o quê? Menos trabalhadores em função das novas tecnologias fabris. Outra característica da implantação, né, da implantação das rodovias no Brasil vai ser o quê? A integração das diferentes partes do território brasileiro, que vai concentrar os seus investimentos nas regiões litorâneas. Então, esse quadro ele vai começar a mudar ao longo do século XX e vai se destacar com a construção da capital de Brasília. E aí as rodovias como Belém-Pará, Cuiabá-Porto Velho e tantas outras, elas tinham a preocupação de estabelecer o quê? A ligação entre os pontos e localidades até então que estavam desconectadas. Tá? Então, a grande crítica a essa dinâmica que questiona, né, a opção por rodovias é algo que não é muito recomendado para países com larga extensão territorial, como é o caso do Brasil. Tá? Então, em geral, as estradas elas costumam ter o quê? Um custo de manutenção mais elevado do que os outros meios de transporte, como o ferroviário e o hidroviário. Tá? Só que, além de um maior gasto com combustíveis e veículos, em virtude dos elevados custos e da política neoliberal e da redução dos gastos políticos em investimentos estruturais, inicia o quê? A campanha de privatização das rodovias, que encontrou o seu auge ali na década de 90, mas que ainda, né, a gente vê isso acontecendo nas concessões públicas, tá bom? Só que, além disso, apesar disso, a qualidade das rodovias no Brasil é bastante ruim. Tá? Além da larga quantidade de estradas não pavimentadas que existem, elas oneram, elas gastam muito dos cofres públicos,
que muitas vezes não conseguem o quê? Atender às necessidades principais, que é um fator que não vai se modificar nem com as privatizações, uma vez que as concessões elas costumam o quê? A ocorrer apenas com estradas que já estão prontas e estruturadas, ok? Então, agora a gente vai falar sobre as ferrovias. As ferrovias no Brasil, o transporte ferroviário no Brasil, ele foi predominantemente até o final da década até o século, né, 19, quando a estrutura de deslocamento de mercadoria, ela de mercadorias, principalmente da economia do café, ali ela se concentrava na questão do transporte ferroviário, tá? Então, por essa razão, ela se consolidou na região sudeste. E aí as ferrovias, apesar dos elevados custos em sua construção, elas possuem gastos em manutenção, e o que não vai impedir que em 1950 até os dias atuais várias delas fossem sucateadas e até mesmo desativadas, tá? Só que, além disso, a gente precisa... existem, né, várias ferrovias no Brasil em construção, mas que as obras, elas vão se encontrar o quê? Inacabadas. Muito, embora, né, os recentes investimentos pelo meio do programa de aceleração do crescimento, que foi chamado de PAC, ele trabalha para o quê? Para modificar esse cenário. Então, a principal ferrovia do Brasil em construção é a Ferrovia Norte-Sul, que já possui algumas áreas algumas áreas que estão concluídas e em operação, ou com o uso de operação a serem efetuados em breve, tá? Eu lembro aqui para vocês que eu deixei para vocês, vou deixar para vocês uma reportagem do Fantástico que vai falar justamente sobre essas obras que começaram, algumas, entre aspas, terminaram e não não atendem à demanda ferroviária, tá bom? Então vamos continuar. Tá? Então, após a privatização de boa parte das ferrovias nacionais na década de 1990 e da derrocada da Ferrovia Federal, tá? Algumas empresas estatais, elas ficaram responsáveis por quê? Por administrá-las a participação das ferrovias no Brasil, tá? Então, há um aumento. Então, existe esse aumento, apesar de atender a interesses de deslocamentos muito específicos e limitados. E ainda hoje, a malha ferroviária nacional, ela se concentra, né, na região sul e sudeste. Então, a gente falou sobre as ferrovias e agora a gente vai falar sobre as hidrovias. As hidrovias no Brasil, o transporte hidroviário brasileiro, é o que possui menor representatividade e a participação nos sistemas de deslocamento nacional, o que é uma grande contradição, haja vista que o grande potencial que o país, né, possui para esse modal é muito grande. Então, no Brasil, a rede hidroviária é muito ampla, e muitos rios são navegáveis sem sequer exigir o quê? A construção de grandes empreendimentos e estruturas com obras e correção de instalação de equipamentos.
Então, uma justificativa para a negligência de investimentos nas hidrovias brasileiras é a existência de muitos rios de planalto, que são mais acidentados e exigem mais obras de correção para facilitar o transporte. Então, os rios de planície, né, eles são facilmente navegáveis e eles se encontram em áreas afastadas dos grandes centros econômicos. Ok? Lembrando também que a gente pode citar a concentração de investimentos rodoviários em áreas onde o país ele vai, vai ser mais indicado os investimentos hidroviários, tá? Onde assim, um exemplo que a gente pode citar, um caso mais notório, é a Transamazônica, uma estrada que uma estrada que foi assim construída quase que paralelamente ao Rio Amazonas e de fácil navegação. Esse rio é de fácil navegação, tá? No entanto, a partir de 1980 após a criação do Mercosul, o país passou a exigir mais das hidrovias para a integração, né, do Cone Sul, onde os investimentos públicos nessa área ele vai se elevar, mas ainda são insuficientes, as participações ainda são insuficientes. Então, as principais hidrovias do Brasil que são o Tietê-Paraná e o Rio São Francisco e a do Amazonas, e entre outras que a gente poderia citar. E resumindo, o que a gente percebe é que os meios de transporte do Brasil, eles precisam o quê? De diversificação, para que haja menos dependência das rodovias nos deslocamentos de mercadorias e pessoas. Tá? Então é necessário que a instalação de uma matriz multimodal, onde há vários sistemas de transporte diferentes, vários tipos de transporte diferentes e ao mesmo tempo integrado. Outra necessidade que a gente tem é uma maior integração rumo ao oeste do país, principalmente em direção aos países sul-americanos e o Oceano Pacífico, com vista, né, a ampliar o quê? As trocas comerciais dentro do comércio do continente e em direção aos países asiáticos, ok? E o transporte aeroviário, o Brasil é a segunda nação do mundo em número de aeroportos, mas a gente nessa quantidade de aeroporto, somente 65 deles concentram praticamente todo o tráfego, tá? E 98%, segundo dados da ANAC, que é a Agência de Aviação Civil, de 2015, esse dado é de 2015. Então, 65% dos aeroportos, eles vão concentrar o quê? Praticamente todo o tráfego, ok? Então, os dados mais atuais da agência, que foram atualizados em dezembro de 2019, e vão indicar que o Brasil, que existem assim 2.610 aeródromos que estão regularizados e cadastrados, e só 2028 desses 2.610, 2028 são privatizados e 582 são públicos. Então, por possuir metrópoles a nível global, o Brasil sofre com o transporte de carga por aeronave, tá? Então, o modal aéreo é constituído principalmente pelo transporte de passageiro. Então, a gente entende que, segundo a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, apenas 20% dos compartimentos de aviões são destinados ao deslocamento de produtos e mercadorias, tá?
Então, para se adequar à demanda, em 2017 foram realizadas 947 mil voos, sendo 811 mil voos domésticos e 135 mil para transporte, mil foram internacionais. Então, tudo isso em 498 aeronaves, com uma proporção o quê? De 6,5, 6,5, né, pilotos por decolagem, tá? Então, a gente termina essa aula sobre os transportes no Brasil. Peço para vocês que vejam a matéria que eu deixei lá na plataforma para vocês acompanharem e entenderem um pouco mais sobre esse assunto. Um abraço, tchau, tchau.